Este é mais um Teatrando, conversa sobre teatro. Meu nome é André Ferraz e hoje estamos aqui com esta dupla pai e filho, Ricardo Kozovski e Pedro Kozovski. Ricardo, que é professor doutor da Unirio, da área de direção teatral, ator e diretor, e Pedro Kozovski, diretor e dramaturgo. Ambos fizeram o espetáculo Tripas em 2017 e neste ano 2020 eles transformaram, fizeram uma releitura do Tripas chamada Tripas in Box, onde obviamente por conta também da pandemia ele é veiculado online. E o papo de hoje é exatamente sobre essa migração do teatro, que é essa relação direta com o público, para essa mediação com a câmera, com toda a tecnologia que hoje a gente tem, né? Principalmente dentro desse processo da pandemia, e o que a gente está vendo, assim, muitas peças transformando, né, a lógica online, e saber deles como é que foi esse processo de trazer o Tripas para esse Tripas in Box. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, André. É um prazer estar aqui contigo. Primeiro, agradecer o convite aqui, a participação para esse programa tão legal que você está veiculando. Enfim, projeto super importante, né, que trabalha para a difusão do teatro. Eu assisti vários episódios aí que vocês estão produzindo aí, é muito legal. Eu acho que dialoga assim com várias instâncias e é uma honra a gente estar aqui, poder papear com você e com as pessoas que acessarem aí o teu programa. Muito obrigado. Só de curiosidade, o Ricardo já foi da UERJ também, né? Você falou. Sim, rapaz, fui da UERJ. Ele vem da UERJ, né? Ele vem da Coarte, muito bacana. Assim. Super legal. Tive uma experiência incrível na UERJ, nos idos dos anos 70. Eita. O Teatro Odilo Costa Filho estava finalizando a construção. O diretor do Departamento Cultural era o Virgílio Costa Filho, filho do Odilo. Nossa! Filho do Odilo. E aí ele me chamou para trabalhar no Departamento Cultural na área de artes cênicas, junto com o Perfeito Fortuna. E nós montamos 2 grupos de teatro paralelamente. O Perfeito trabalhou uma coisa ligada era um trabalho mais social, ligado a estruturas, a camadas sociais assim, do Brasil. E eu trabalhei uma peça que na época tinha sido censurada, a Ilha do Quintal. Me lembro que meus ensaios ensaiavam muito ali no subsolo ali da igreja, ali atrás da concha acústica. Então eu tenho essa relação muito carinhosa com a UERJ. Aí, muito então, estou muito honrado de fazer parte dessa linha aí, Ricardo Kozovski, Perfeito Fortuna, Antônio Pitanga. Pitanga também. Estou bem na fita. Tá bem. E valeu, Pedrão, pela presença também. Eu que agradeço, André, mais uma vez também aqui juntos. Né? Tive a oportunidade de estar com você ano passado, não foi isso? Presencialmente. Graças a Deus, no seminário maravilhoso sobre dramaturgia contemporânea. Eu e César Augusto, foi ótimo e é um prazer estar aqui de novo contigo. Muito bom estar com meu pai também aqui nessa situação. Ali a gente falou sobre aquela companhia, hoje a gente vai falar sobre essa companhia nova aí que é Pai, Filho sem Espírito Santo, né? Como é que é essa história aí? O Espírito Santo ainda não se manifestou. O Espírito Santo está para se manifestar ainda. O Espírito Santo está no teatro. O Espírito Santo é o Dioniso. Sim, essa companhia. Na realidade, André, quer dizer, a gente não forma uma companhia específica. A gente forma, na realidade, uma companhia ilimitadíssima, porque é uma companhia familiar, né? Que é um ambiente completamente propício e que tem a ver com o trabalho, com toda a história do trabalho, com toda a origem do trabalho. O Tripas ele foi originado a partir de um fato verídico, um acontecimento difícil na minha vida, um acontecimento ligado à minha saúde. Eu fiquei um bom tempo assim entre a vida e a morte, me recuperando muito tempo. E o Pedro, quando eu estava no hospital, ele me falou uma coisa assim, já em processo de recuperação. Falou assim para mim: pai, você só vai ficar bom o dia que você fizer uma peça de teatro falando sobre essas coisas. Né? Claro, o teatro como era na Grécia, né? O teatro curativo, né? A arte que cura, que salva. Bom, me recuperei. Tempos depois, já recuperado, a gente conversando, acho que tomando um café, a gente falou, bom, e aí? Vamos fazer uma peça? Vamos... E aí a gente teve a ideia de fazer uma
uma espécie de uma peregrinação espiritual de pai e filho em busca da ancestralidade. E fomos lá atrás das nossas raízes judaicas, né? Fomos para o Oriente Médio, fomos a Israel, fomos a Jordânia, e ali surgiu a ideia de fazer o Tripas, que é um espetáculo, não é um espetáculo que fala exatamente sobre o episódio da saúde, mas é um espetáculo que fala sobre sobre um homem que está impedido numa fronteira, a fronteira entre a vida e a morte, a fronteira entre pai e filho, sobre o impedimento, a plateia colocada num lugar ativa de observadores internacionais. O espetáculo estreou com muita força, né? Um espetáculo muito intenso. É por isso que só poderia ser feito mesmo realmente por pai e filho, porque é um espetáculo gerado dentro de uma perspectiva completamente autoficcional, é uma história real, mas biodrama, contada, né? Um biodrama também, Isso. com certeza, né? Teatro do real, a gente tem várias denominações, né, que a gente pode nomear. E estamos em cartaz até hoje. Esse ano nós iríamos para Avignon, o espetáculo foi selecionado para Avignon, mas esse ano, enfim, foi tudo cancelado, né? Mas já estamos convidados para o Festival de Avignon de 2021 e, naturalmente, a gente recebeu um convite maravilhoso. Quer dizer, o espetáculo esteve ativo esse tempo todo, nunca deixamos de fazer. Estivemos no Sesc, fizemos temporada no Rio, em São Paulo. É um fato curioso, né? Porque, na realidade, quando foi decretada a quarentena, nós estávamos apresentando Tripas em São Paulo, num festival paralelo à Mostra Internacional de São Paulo, chamado Farofa. E, justamente, quer dizer, nós estávamos hospedados ali perto. Largo do Aroche. O festival... O festival ele era ali na Oswald, né? na Oswald de Andrade, e vivemos justamente essa iminência, né? da pandemia e toda a questão se a gente apresentaria ou não, porque justamente no final de semana que foi decretado, né? Foi uma sexta-feira. A gente viajou no dia 13 de março, o espetáculo era 14h15 e a quarentena foi decretada no dia 16, numa segunda-feira. Em São Paulo foi decretado antes, lembra, Pedro? Na própria sexta-feira foi decretado em São Paulo, quando nós chegamos lá. E ficamos naquela situação. A programação do festival, que é a mostra oficial, foi suspensa, né? E o que só funcionava era lá essa mostra paralela, o Farofa. Né? Mas foi uma situação bem extrema, assim, porque... Né, assim, imagina, uma mostra internacional com muitos curadores internacionais, ou seja, pessoas que possivelmente já estavam ali internacionais e antecipadas, né, no vírus, né, já com alguma antecipação na relação com contágio ao vírus. Então foi um momento bem intenso, sobretudo pela proximidade, né? Então o Tripas ele aí já acompanha assim esse momento, né, que a gente está vivendo de tanta emergência, né? Como é que foi o processo de fazer o processo para o online, para o vídeo? Então, olha, André, eu vou ser honesto com você. A gente está vivendo um momento extremamente complicado, assim. Eu passei o primeiro semestre realmente muito com um certo pesar, né? Sentindo um pesar muito grande por esse momento. Sobretudo porque, como meu pai falou, assim, era um ano que profissionalmente eu tinha muitos compromissos, né? Assim, ele falou, essa viagem internacional com Tripas para o Avignon Off, né? Para a mostra paralela de Avignon, e também outros compromissos também internacionais em setembro que eu iria, e estreias, tudo foi cancelado. E eu entendi num primeiro momento que isso era um chamado até para uma certa introspecção. Então eu passei o primeiro semestre fora do Rio de Janeiro, uma casa, minha companheira, que a família dela tem um lugar afastado aqui do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo também com uma conexão com a internet muito pouca, assim, e enfim, entendendo um pouco esse momento para olhar assim, um pouco reflexivamente, criticamente para o que eu vinha fazendo, né? Há uns 5, 6 anos estava uma grande... fazendo muita coisa, produzindo muita coisa, né? E achei que era o momento de dar uma parada. E aí, ao mesmo tempo, voltei, e aí conversando com meu pai, né, eu acho que assim, não dá para entender muito bem o que é isso que a gente está fazendo, o que é isso que a gente está vivendo. Tem um certo limite mesmo, porque está na emergência de muitas coisas, né?
Então, o que pode se dizer assim, é que, sem dúvida, esse é um momento histórico, né? Um momento único nas nossas vidas. O sentido de se produzir algo na emergência de uma linguagem também que a gente desconhece, que é mediada, como você falou, e que é audiovisual, né? Mas que, ao mesmo tempo, por ser feita, né, ao vivo, numa live, como fala, tem algo do estado de presença. Tem algo da presença, né? Interessante até esse encontro, a gente poder refletir sobre isso, porque acho que é algo que está ainda muito fresco, ainda está se formando, ainda está se concebendo. E como toda linguagem, a linguagem não nasce do conforto dos nossos lares. Uma linguagem se nasce de uma necessidade, né? Então, acho que, entendendo que essa necessidade, né, que a gente está vivendo, ela atinge uma dimensão poética, mas também uma dimensão financeira, material, concreta, né, nas nossas vidas, né? Como é que nasceu o Tripas in Box, né? A gente até trocou o nome no sentido de compreender que era uma outra obra, porque é um outro meio. Na caixa foi mais ou menos nesse sentido, na caixa, né? Que tem algo assim, o que mais assim me pega, me perturba, né? É que realmente acho que todo o trabalho pensado não só por mim, mas por muitos artistas assim dentro da cena contemporânea, quer dizer, o estatuto da presença, ele era algo pensado como assim, com um primado disso, né? Quer dizer, tudo era pensado entendendo assim a primazia da presença, daquele encontro coletivo, presencial, efêmero, ao vivo, corpo a corpo, entre artistas e público. No momento que isso foi limitado, no momento que isso foi interditado, realmente é um golpe muito sério, assim, dentro de todo um pensamento sobre o teatro contemporâneo, né? E aí essa emergência de uma outra linguagem que a gente ainda não sabe muito bem ainda definir, nomear, né? Assim, então essa é a minha sensação. Não sei o que meu pai acha, mas é um pouco... Ricardo, fala-se muito da questão da interpretação, você que atuou, né, no espetáculo, Sim. da interpretação para o teatro e interpretação para o vídeo. E aí você tem o mesmo texto, você tem o mesmo, né, a mesma proposta de ter, só que você não tem mais aquele contato, você não tem mais chegar perto do público, você tem uma câmera agora. Para você foi muito diferente atuar nessas duas instâncias? Não, eu vou responder a tua pergunta, mas eu não queria perder esse fio que o Pedro... Eu queria puxar um pouquinho o fio do Pedro e chegar nessa resposta. Eu acho que tem dois assuntos acontecendo aqui bem legais. Eu acho que o Pedro toca num ponto, assim, nós estamos vivendo um momento histórico mesmo, de uma crise sanitária, uma crise política mundial, uma crise econômica, mas, extraordinariamente, a crise da presença, em todas as instâncias. A nossa arte é a arte da presença. Não só o teatro. O teatro é a arte da presença integralizado, porque é a arte da presença no seu processo de construção, de criação, dentro de uma sala de ensaio, e no seu processo de comunicação, no contato com o público. Mas o cinema também é uma arte de presença. Nada mais rico e com uma temperatura calórica enorme do que um set de cinema. É claro que ao público chega de um modo mediado, mas o público também é uma construção coletiva ali. A sensação de você estar numa sala de cinema. As produções de televisão também são feitas dentro de um estado de presença na sua formulação, mediado por aparelhos, por equipamentos de TV, por monitores, etc, etc, etc. Mas essa crise de presença é muito séria. Então, eu acho que a resposta do momento é que a gente pode chamar esse tipo de teatro. Pedro deu uma definição muito legal, espontânea, essa é uma coisa orgânica, mas foi uma coisa que reverberou. Um teatro digital. Teatro digital porque é teatro e é digitalizado, mas é um teatro de emergência. É um teatro, é o que podemos fazer nesse momento. Eu tenho também um exemplo muito, assim, muito evidente dessa experiência. Eu, assim que a gente voltou, foi decretada a quarentena, que a gente voltamos de São Paulo, lá com Tripas, lá do Farofa, eu ia começar a ensaiar um espetáculo, o ator André Matos,
ia dirigi-lo no monólogo, também uma peça autoficcional, porque é o meu caminho de pesquisa agora, enfim, estou me encaminhando por aí. Eu fiz o Maracanã também, que é uma dramaturgia também ligada à autoficção, autoria e direção lá do Moacir Chaves, que também está vivo, enfim, a gente espera retornar. E aí o André, era março, o André virou para mim e falou o seguinte: não, em maio a gente começa a ensaiar. Eu falei: André, você não está entendendo, a gente não tem maio, a gente tem que fazer o que a gente pode, o que a gente pode é a plataforma. E fomos para a plataforma, assim, sem saber nada. Começamos a ensaiar numa plataforma e resultou num espetáculo. Por que resultou num espetáculo? Porque juntamos uma equipe, formulamos uma proposta de trabalho, não de uma encenação teatral, mas uma encenação para a plataforma. E o resultado foi incrível. Está sendo incrível, inclusive. A gente chegou a um conceito de que criamos ele como se fosse uma cabeça na plataforma. É só a figura de uma cabeça. Enfim, eu não vou entrar nesse pormenor, mas resultou num espetáculo que está vivo. Então, eu acho que essa questão desse impedimento da presença, quando que a presença entra em choque do ponto de vista do sujeito? Quando a pessoa é presa. O presídio é um isolamento social. Quando a pessoa está doente, um hospital, por exemplo. Ou quando a pessoa quer se auto-isolar, vai para uma ilha. Mas agora foi uma coisa completamente imposta, uma imposição. Né? E acho que isso traz, ao mesmo tempo, uma potência e traz uma força muito grande por trás disso. Porque é uma comoção muito grande. É assim, como a gente fica muito limitado nesse aspecto, a nossa experiência, por exemplo, que nós tivemos daquele pequeno contato para fazer o Tripas em Box, que o Pedro vai poder falar para você assim lindamente. É lindo o processo de adaptação propriamente, que tem a ver com o processo do SESC, que nos convidou. O Pedro vai poder falar melhor sobre isso. Né? Agora, respondendo à tua questão que você falou, que você perguntou em relação à atuação, a questão é a seguinte: eu venho de uma formação muito particular, porque eu tive uma parceria com o Domingos Oliveira de quase 30 anos. E todo o meu trabalho com Domingos, desde 1994, quer dizer, já fazem aí, faz as contas, 26 anos, né? Ele morreu ano passado. 26 anos. A gente fazia as peças no teatro e depois levávamos para o cinema. Então, na realidade, para mim não houve estranhamento nenhum. Inclusive, eu conversei isso com o Pedro no meio do nosso processo. Foi tudo via plataforma. Eu falei: filho, para mim é muito tranquilo o meu sentimento ali, porque eu tenho um background nesse lugar, que é sair da relação de um palco ao vivo, daquela temperatura, com aquele corpo e com aquela voz que o teatro demanda, para ir para um set de filmagem. Dificuldade nenhuma. Pelo contrário, é sempre um prazer, porque é um mecanismo que eu já conheço dentro de mim. Não existe uma fórmula. Cada ator tem o seu jeito de operar, tem o seu jeito de trabalhar. Mas o personagem está ali. A compreensão do personagem está ali. A alma dele está ali. A psicologia está ali. O que se modifica é o corpo. O que se modifica é a voz. O que se modifica é a minha intensidade de comunicação com as partes do corpo que eu posso operar. Num palco, é um plano aberto com um corpo totalmente exposto. Num vídeo, é parte, é muito mais por dentro. É muito mais preciso na informação da parte do seu corpo. Então, na realidade, a sensação é muito interessante do Tripas in Box, porque, como é ao vivo, apesar do link existir, mas ele foi uma transmissão ao vivo, a minha embocadura, a minha relação psicofísica era de teatro, por conta da continuidade. Eu não podia parar. Não tenho, foi um plano sequência de 35 minutos, como no teatro, como eu fazia no teatro. Só que meu plano sequência no teatro era de 1h10. Ali era um plano sequência menor, mas eu não podia parar, como no teatro. Porém, a representação era completamente cinematográfica. Ou seja, a representação cinematográfica ela é muito mais intensa na sua comunicação, na sua internalidade. Um olhar para a câmera tem um valor muito mais intenso do que um olhar num palco, porque o palco é um plano aberto. No cinema você faz o close. No teatro você faz timidamente um close. Você pode valorizar certos aspectos. Mas o valor que um close comunica num cinema é totalmente diferente de
de um acento que eu queira dar numa parte do corpo, num objeto, ou numa situação, ou alguma parte especificamente no teatro. Então, realmente é um misto, é uma interpretação híbrida. Era uma pegada interna, psicofísica, digamos assim, de teatro, por conta da não interrupção do plano sequência, né? Claro, porque no cinema os takes, os planos são de 5 minutos. Um plano enorme é um plano de 5 minutos, uma tomada de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Eu já cheguei a fazer com Domingos, numa infância, eu fazia um plano de sequência de 9 minutos, era uma eternidade. Mas são planos curtos. Porém, a interpretação tinha a sutileza, a força, a intensidade do cinema. O valor da pausa, do silêncio, é completamente diferente no Tripas in Box das pausas que eram dadas ali no teatro. Por outro lado, o empenho, a pegada, é uma pegada muito mais suave do ponto de vista da forma externa e muito mais intensa do ponto de vista do interior do meu personagem ali dentro. Então, eu diria que não é nem uma coisa nem outra, é uma coisa híbrida, realmente é uma mistura dessas duas linguagens, o que para mim foi inédito, porque quando eu fiz a referência do Domingos, a gente pegava o personagem e transformava ele totalmente para o cinema, era uma representação do cinema. Essa aqui é uma coisa que eu estava mediando esses dois lugares. Era uma atuação de palco no cinema, mas não era um teatro filmado. Pedro, e para você como diretor, dramaturgo, porque assim, eu vi os dois, né? Eu vi as duas versões, a versão que foi filmado dentro da Unirio, né? No palco, no palcão, e a versão que foi para o Sesc. Nela, assim, vocês aproveitam algumas locações, cozinha, aí vocês vão para um quarto, aí tem os colchões, aí vocês vão para outro lugar e tal. E enquanto no teatro é tudo muito, eu senti pelo menos mais ritual, né? O ritual com as pessoas, trazer as pessoas para dentro. Então, assim, eu senti realmente dois espetáculos, apesar do texto estar todo ali, praticamente, né? O texto é praticamente igual. Mas, assim, o que é que você acha em termos de concepção para você, enquanto diretor, que mexeu, assim, quando você foi para a ideia do vídeo? Então, nunca fiz cinema, nunca tive nenhuma experiência no audiovisual como diretor ou roteirista, né? Na realidade, nunca tive nem muito interesse por isso, né? A minha experiência ela sempre foi exclusivamente voltada para o teatro, pela minha trajetória, né? Então, acho que a primeira coisa que tem que ser importante frisar é que o Tripas in Box foi pensado, né, dentro dessa ideia do teatro digital, que é um nome que eu gosto, como meu pai falou. Ele foi pensado exclusivamente, né, para ser exibido numa plataforma online, mas é uma obra que inevitavelmente ela se ancora numa peça teatral, né? Eu não saberia dizer como é que seria uma criação inédita pensada exclusivamente para, né, a internet, como eu venho observando por aí. Então, assim, necessariamente o meu diálogo para criar ou para conceber esse Tripas in Box foi com o original, que é o teatro, a versão teatral, a versão original, que é o Tripas, as tripas puras, né? Purinha. A peça, né? Ela tem uma relação toda pensada em cima dessa fabulação e de uma tensão entre as vozes do filho, dramaturgo, com o corpo presencial do pai, que é o ator. Então, o pai fala as palavras do filho, né? Nós, dois artistas, eu, dramaturgo, diretor, meu pai ali, ator, intérprete, nos encontramos enquanto artistas para criar essa obra. Então, isso se tornou o próprio dispositivo da obra. Então, tem uma tensão entre a voz e a presença corpórea do meu pai. Existe uma dissociação, uma disputa entre isso.
Sem dar esse é o spoiler, e o encontro dos dois no final, que Isso aí. dispensa Pois é. comentários, absolutamente sensacional. Não, mas esse spoiler já caiu na boca do povo. Já Todo caiu na mundo boca sabe. Todo mundo sabe já do fim. Literalmente, não só na boca do povo, como nas nossas bocas. As Pô, bocas de vocês, com isso certeza. desde o primeiro dia. É Desde o primeiro sensacional, dia. é sensacional. E aí a gente Mas é uma fica cena. vendo o público. É, Meu Deus, olha a cara do público. Daqui a pouco a gente tá vendo gente, olha a cara da gente, como é que a gente tá. é. Eu tô vendo Mas na é uma TV. cena incrível, é uma cena sem vergonha mesmo, assim, no Maravilhoso. sentido de. Porque ela é amoral, ela é tão louca que ela é amoral, porque é uma cena de uma violência e de um amor, de uma. A música é incrível do Felipe Storino também, é Na Mosca, né? Porque é a alegria da tristeza do laço, ou da impossibilidade do laço, Mas as ou pessoas do amor. não estão entendendo. Ou Quem do não amor viu não impossível. sabe o que a gente está falando. Não sabe o que a gente está falando, mas assim, ficou interno aqui. Bom, Não, meu filho. spoiler, ou a gente fala ou a gente não fala. Não, Como a gente já vou falou, chegar então lá. vira. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Não, mas então, esse era o dispositivo central, né? A questão da voz, do dramaturgo e da presença do pai. E tudo se baseia em cima disso, num primeiro momento. Num segundo momento, o que há, na realidade, é uma relação, como meu pai falou, que são os traços de autoficção. Né? Então, tem um momento onde o pai assume a palavra e fala por ele mesmo. Só que isso ainda é a voz do dramaturgo. Tá? Mas dentro de um acordo, de um pacto, é isso que se confere. Né? E um terceiro momento que acontece no Tripas é algo da ordem relacional. Né? Então, quer dizer, o Tripas ele tem um dispositivo cenográfico criado, concebido por mim, mas criado pela Lídia Kozlovski, que é minha tia, irmã do meu pai. Foi tudo feito realmente em família, que é um grande bloco de espuma, 4x4, e o público fica num formato trifrontal, de um U, né, no entorno dessa espuma. Né? Então, e isso em algum momento como há todo na fabulação do Tripas um jogo sobre a relação de fronteiras, né? Inclusive também a fronteira entre vida e criação, e também a fronteira entre público e artista. E aí, em determinado momento, nesse terceiro momento relacional da peça, o público é convidado a habitar, junto com o protagonista, o meu pai, esse dispositivo, a atravessar essa fronteira. Então, nessa versão em box, toda a questão que eu acho que o que mais me instigou assim, é como é que eu conseguiria traduzir de modo audiovisual, né, nessa estrutura mediada, toda essa sensibilidade relacional da peça, dado muito por conta desse dispositivo cenográfico da espuma. Né? A partir dali, a peça se torna um encontro de um artista com o público de uma maneira muito aproximada, né? Onde a proximidade tem muito valor. Né? E na adaptação, o que eu fiz? Foi tentar converter toda essa poética que eu descrevi aqui em imagem, que é o que se pode fazer. Né? Então, as locações, né? A ideia do banheiro inicial, depois a cozinha, né? E, por fim, finalmente o box, né? Que é aquele ambiente inesperado, um ambiente todo empacotado, né? Literalmente, o inbox da nossa caixinha aqui, dessas mini telas, né? Como também um inbox da própria caixa. Né? Assim, então, a gente utilizou o papel craft na sala inteira. Foi essa tentativa de traduzir enquanto imagem. Né? E do ponto de vista relacional, o que eu posso dizer é que a câmera é o que há de relação possível ali. Porque, apesar de ser uma peça especificamente adaptada para a rede como uma peça solo, o tempo inteiro o jogo com a câmera, e quem fazia a câmera, quem fez nossa câmera foi a Lina Kaplan, que é uma artista audiovisual e uma colaboradora assim, constante. E o que existia ali no campo relacional era a presença
do meu pai em relação à câmera. Como há, dentro da própria construção dramatúrgica da peça, uma personificação do público, né, como os observadores internacionais, há essa fabulação, o diálogo e o confronto e o embate diretamente com a câmera, ele foi muito ativado, né? Assim, a todo momento a comunicação com a câmera e também o jogo da própria dos planos, né? Dos próprios movimentos que a câmera poderia fazer. A coisa né? do cima para baixo também foi feito. E por fim, talvez o grande momento que a gente pode dizer que é um momento de performance, né? Então, o Tripas, a peça o Tripas, ela termina no momento onde começa uma performance duracional, que é um beijo infinito, que eu dou no meu pai, que meu pai dá em mim, e que é um beijo que, dentro da proposição feita para a peça, ele duraria até o tempo que o último espectador saísse pela sala de apresentação. Então, esse beijo a gente já fez algumas vezes, ele já durou 40 minutos, 50 Nossa minutos. Senhora. Porque as pessoas ficam esperando para bater palma, mas vocês não param. Aí não tem uns que ainda tenta assim, desiste, vai embora. E só para concluir, assim, a tua pergunta, então, o beijo ele traz uma dimensão do real que é muito difícil você conseguir se aproximar dentro das limitações, eu vou chamar de limitações, das mediações, da mediação, né, assim, do audiovisual, né? Há algo ali no teatro da presença imediata, onde o real ele se coloca de uma maneira muito muito inteira, rasgante, de qualquer fábula, de qualquer simbólico, entendeu? Então toda a ideia é como é que a gente traria esse real. E aí eu, de certo modo, quer dizer, quando ele começa raspando a cabeça na versão digital, na versão inbox, eu tenho algo, uma aproximação desse real, né? Quando ele, aí a imagem das latinhas, né? Quando ele está lá comendo as sardinhas, é uma tradução, uma tentativa de traduzir por imagens esse real, né? O comer, né? O gesto de cheirando comer. a sardinha. E, claro, tudo isso vai, de certo modo, construindo, apesar da mediação, algo desse imediato, ainda que de modo, né, imediato. Né? E, por fim, a projeção do beijo no final. Então, dentro ali, como um próprio comentário ali da obra digital sobre a obra teatral, que é a projeção, e o projetor, ele entra dentro do quadro, né? A gente enquadra o projetor, e a gente projeta no corredor o nosso beijo com o público em volta. Então, é um comentário da obra, não mais do que um comentário, é uma tentativa de presentificar esse real que, de certo modo, na obra audiovisual é atenuado, se a gente pode falar assim. Foi mais ou menos essas estratégias que atravessaram essa adaptação, ou essa recriação, talvez seja melhor. Olha, para mim, maravilhoso. Para mim, assim, eu fiquei muito feliz de ver, inclusive ver as duas versões, né? De perceber essa, assim, aonde que o ritual proposto por vocês, né, foi levado para um outro lugar também. Isso é interessante como exercício também. E hoje é o que a gente está fazendo, né? Que foi muito bacana. Eu acho assim, André, que está se inaugurando um campo que eu acho que você, nesse debate, já está se antecipando, um campo reflexivo muito instigante, assim, para se pensar o que é, ou de que modo se dá essa linguagem. Né? Assim, porque a linguagem se coloca como na necessidade, né, material e, ao mesmo tempo, claro, também afetiva, simbólica para nós artistas, mas na emergência dessa linguagem, que poética é essa? Né? Eu sempre penso, só para concluir aqui minha fala, eu sempre penso o significado do audiovisual, do cinema especificamente, no início do século XX, para a cultura e para a sociedade do mundo. O que era o impacto de você entrar naquela tela gigantesca, numa sala escura,
E o que aquelas imagens produziam naqueles corpos, naqueles afetos. O que era sonhar? Era entrar numa espécie de sonho acordado, de sonho vivo. Esse momento desse outro regime de imagens que a gente pode pensar, desse tipo de teatro digital, não tem essa grande eloquência, não tem essas proporções tão assim impactantes da entrada do cinema. O público não acha que vai ser atropelado pelo trem, né? Porque, exatamente, é telinha. É num tipo de resolução que, em grande parte, é uma resolução precária, ruim. Tecnicamente, né, assim, as transmissões, né, de internet são ainda muito... há uma perda assim, muito grande na qualidade das imagens. Então, há uma certa precariedade, assim, me parece. E não é impactante, é uma coisa que você vê ali e está no seu bolso. Você vê no celular. Então, o que é isso que está sendo produzido? Eu fico me perguntando muito isso. Certamente não tem um impacto do cinema. Não, mas talvez totalmente. seja instigante do ponto de vista da experimentação. Né? Se o cinema vem como um atravessamento, como um upgrade tecnológico, como um avanço, como uma ampliação, o que a gente está vivendo na realidade é uma redução. Eu fico imaginando a imagem, eu fico imaginando o seguinte, é como se estivéssemos vivendo sob escombros, sem luz elétrica, sem nenhum fator tecnológico, e achássemos um radinho de pilha no meio daqueles escombros, e ali a gente se comunicasse com o mundo. Talvez. Eu acho que essa relação que a gente tem, eu acho isso transformador, mas eu acho que é transformador muito mais do ponto de vista da subjetividade da criação do que o tipo de amplificação ou contribuição estética que isso pode vir a trazer para o teatro em si. Porque, gente, nada mais impactante do que a presença de um ator em cena com um público em cena. Não há tecnologia que supere isso. O contato. Isso é tecnologia. Então, não é tecnologia. Não, sem dúvida, sem dúvida. É um paradoxo aqui. Não, é um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que essa linguagem é produzida por uma altíssima tecnologia, uma tecnologia de alta impacto, que são as redes e a internet, o que resulta é o resultado tosco, porque as conexões são péssimas, a limitação é total, é bidimensional, não salta da tela, não tem a magia do cinema, é chapado. Aí, nesse sentido é que eu acho que o trabalho que a gente fez é muito legal, pegando o finalzinho da questão que você concretiza ali, que Pedro levantou, que é a questão da realização como uma ação do real, como uma ação do real, é porque a peça tem esse lugar. Ela tem um aspecto ritualístico que você levanta, talvez pela própria pela posição, pelo modo estético. Sim, pelo aspecto de elevação. Agora, ela é completamente documental também. Porque a presença daqueles espectadores é fundamental para a realização. Eles têm uma função ali. Como no inbox, eu ficava muito à vontade. Você fez uma pergunta no início em relação à atuação, como é que é a diferença frente ao público, uma peça que é uma peça imersiva e que trabalha com esse contato, e lá no set outra... Não, no set eu tinha essa relação, como o Pedro falou, com a câmera. Aí você tem que gostar da câmera, né? Eu adoro a câmera. A câmera, para mim, era a ponte com o mundo. Ali, aquela relação do Tripas Inbox era um documento que eu estava produzindo ali para o mundo. Era uma voz para o mundo. Eu preciso. Não é uma ficção que é contada. Não tem a fábula daquele personagem. Tem aquela realização que intrinsecamente a mensagem está colocada ali. Eu preciso da aprovação de vocês. Eu estou falando com um público vivo. É político nesse sentido. Tem algo da obra digital, só para me ver isso, né? Tem algo assim, uma estética meio Al-Qaeda, sabe? Completamente. Tem uma coisa meio Al-Qaeda. Exatamente. Rádio Al Jazeera, Al-Qaeda. É precário. É precário, mas é pulverizado. Porque se pulveriza o cinema. Se você tinha que ir até uma sala, quem é que exibia cinema? A distribuição desses filmes é pulverizado. Isso você consegue uma escala enorme. Por exemplo, quando fizemos no Sesc em casa, na primeira noite já tínhamos 900 espectadores. O Tripas, a peça de teatro, estreou para 30 pessoas. Apresentou durante 4, 5 anos. Nós não sei se chegamos a 900 pessoas.
Talvez chegamos, tenha. mas Talvez, tudo bem, nós chegamos. não é possível que tenhamos chegado, Chegamos. mas Claro. nessa obra digital, em uma noite, em uma hora já tínhamos chegado. Então, assim, é Al-Qaeda, é pulverizado. Então, tem algo de guerrilha. Né? Assim, é muito capilarizado e, ao mesmo tempo, com um tipo de... É uma transmissão, é virótico como a pandemia, entendeu? Exatamente. Né? Agora, eu achava... Sabe o que eu achava legal, André? Uma coisa que é curiosa, que tem algo desse nome do teatro digital, que eu acho que é bom reforçar isso, que a minha prima disse que é como feijoada vegana. Eu achei isso uma coisa curiosa. Você bota o tofu defumado, parece tocinho, né? Entendeu? Tofu defumado. Entendeu? Agora, assim, sabe o que era legal, André? A gente está falando tanto da peça, tanto dessa situação. Eu achava muito legal dizer para as pessoas que o link do espetáculo ele está ativo. É só entrar no YouTube, colocar lá na busca Tripas in Box. Vamos colocar direto. Aqui, vamos colocar aqui na descrição do vídeo. A gente vai colocar. Isso. Porque aí eu acho que realmente situa essa discussão. Nós estamos falando de uma discussão mais ampla, que é a questão do teatro frente a essa pandemia e frente às plataformas, os tipos de realizações que estão acontecendo, mas estamos falando muito de Tripas in Box, né? Que é um estudo de caso, de uma coisa específica que nos toca. Seria muito legal passar esse endereço, porque ele está ativo lá, 35 minutos de espetáculo, seria bacana que as pessoas compartilhassem e deixassem suas opiniões lá também. Né? Ricardo, Pedro, muitíssimo obrigado. Obrigado demais mesmo. Foi muito bacana trocar aqui esse papo, essas informações. E, Pedro, mais uma vez aqui com a gente da Coarte. Ricardo, eu não sabia que tinha esse histórico na Coarte, mas que bom, fico feliz. E muito obrigado por vocês terem participado, viu? Legal, André. A gente que agradece. Parabéns aí pelo teu projeto, pelo teu trabalho. Vai em frente. E teatro neles. Também agradeço, André. Sobretudo o que você trouxe assim como proposta para discussão. Assim, acho que é válida essa discussão sobre o teatro digital, sobre essas obras na internet. Obrigado pelo espaço. Obrigado aí. Galera, continuem com a gente. Aqui vocês têm os vídeos dos programas anteriores. Inscrevam-se no canal e coragem. Beijo. Valeu, obrigadão aí. Tchau. Abraço, valeu.